A guerra entre Rússia e Ucrânia entra no seu 28º dia nessa quarta-feira, 23 de março de 2022. Isso continua, claro, trazendo intensa volatilidade aos mercados agrícolas, às commodities de uma forma geral, aos mercados financeiros também e, claro, para o trigo não é diferente. Aliás, para o trigo é completamente determinante as notícias que chegam de lá. Como eu falei, a volatilidade continua e a gente precisa entender como ela vai se dar, né, nos próximos dias, o que nós podemos esperar do mercado e principalmente como isso continua sendo refletido para os nossos produtores aqui no Brasil. Para isso, vamos falar com quem entende. Conosco nessa quarta-feira é Elcio Bento, analista de mercado da Safras e Mercado, para nos atualizar sobre o mercado do trigo. Elcio, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo novamente. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que acompanham Notícias Agrícolas. Bom falar contigo. Vamos entender então um pouquinho desse mercado que continua volátil. Completamente volátil, né, Elcio? A gente já viu essa semana o mercado testar altas e baixas consideráveis e é esse o cenário que nós devemos ver ainda nos próximos dias, ou pelo menos enquanto esse conflito ainda durar? Ainda é um cenário de volatilidade, só que é interessante, Carla, que se a gente pegar o pico que nós tivemos no dia 8 de março, foi um recorde de cotação que superou aquele lá de março de 2008. É interessante que a gente viu que depois daquela resistência, o mercado chegou no contrato spot subir a $13 por bushel, e agora a gente tem o mercado, ele está volátil, mas a gente tem vem alternando, na verdade, sessões de alta e baixa. E o mercado está num canal lateral, é um canal que fica ali entre 10 e 11 dólares. É bom que a gente lembre que é um preço muito alto, é um alto que está acima do que os fundamentos antes, no pré-guerra, determinavam. Vamos dar sempre um passo atrás e lembrar que a gente está numa temporada que a oferta é curta. Nós tivemos, se a gente voltar no antes da guerra, antes do conflito que começou efetivamente na madrugada lá do dia 24 de fevereiro, nós tínhamos já uma situação de ajuste na oferta. Nós tínhamos o Canadá, que quebrou a safra com uma queda de quase 40%. A gente tinha a safra norte-americana, especialmente a safra de primavera norte-americana quebrada. E tínhamos também a Rússia com uma redução de produção. Então, o cenário já era de aperto, já era de uma oferta mais enxuta, que ela era compensada, parte dessa escassez, desse aperto do quadro de oferta e demanda, por recordes de produção nos dois grandes exportadores do hemisfério sul, que são a Austrália e a Argentina. Aí veio o conflito, claro, o primeiro movimento foi de incerteza, e essa incerteza ela ainda está no mercado. Mas o mercado foi testando altas. Nós tínhamos outras commodities agrícolas, como o café, por exemplo, o algodão, que estavam muito valorizadas, e no momento que começou a guerra, o trigo passou a ser um ativo de risco que estava remunerando mais. E a gente viu um grande interesse de especuladores, de fundos especuladores, indo para o trigo exatamente para aproveitar o movimento de alta. Só que também toda alta tem um limite, né? Nós chegamos nessa resistência. E de lá para cá o mercado devolveu parte da alta. Então a gente pode dizer, Carla, que o mercado já precificou o que a gente tem chamado aí no mercado de risco de guerra. Já está precificado. Então chegou num patamar máximo lá no dia 8 e agora está no canal lateral. Dias mais para cima, mais para baixo, com novidades que vêm da Rússia, o conflito ainda está longe de um término, né? E também com novidades fundamentais, e entre elas as principais que a gente tem chamado a atenção, é uma possibilidade de uma quebra grande da safra da China, maior consumidor e produtor de trigo do mundo, e a safra norte-americana, que tem sofrido também com escassez hídrica. Então são essas notícias que vêm embalando o mercado, estão aí no radar dos investidores. A gente vê um mercado que já atingiu um pico e agora está digerindo essas notícias, esse cenário de uma guerra, mas dentro de um canal lateral. É volátil, a gente não vê mercados normalmente oscilando 3, 4, 5% de um dia para o outro. E isso a gente tem visto no mercado, mas tem visto muita alternância. Num dia sobe, no outro realiza lucro, e assim o mercado tem se desenhado e vem se comportando dentro de um canal lateral alto, mas mesmo assim um canal lateral que interrompeu aquela trajetória que era de forte alta que nós tivemos até o dia 8 de março. Elcio, que tipo de informação poderia chegar ao mercado para tirar os preços dessa lateralidade, tanto para cima quanto para baixo? Porque nós estamos num momento onde novas safras começam a se desenhar, né? A gente está falando dessa questão da China e há problemas para o trigo chinês,
quando a gente fala de clima, principalmente. A gente está falando de uma safra de trigo de inverno nos Estados Unidos que teve também alguns soluços, né? Chamou atenção ali em alguns pontos. E essas novas safras começando. E ontem, o ministro da Agricultura ucraniano já trouxe uma revisão da área de plantio de primavera por lá, mas sem mexer nos números, né? Sem mexer não, mas sem estimar a safra 22, tamanha incerteza. Que tipo de informação o mercado teria que receber para sair dessa lateralidade? Exato. Então vamos pensar primeiro que o mercado está sobrevalorizado. E essa sobrevalorização das cotações é em função do risco da guerra. É a guerra que está trazendo que inflou as cotações. Então o mercado já testou que ele tem um limite de 13 e dentro daqueles 13 foi o que os investidores entenderam assim, não, esse é o máximo que a gente pode chegar. Testamos o mercado até agora e vamos realizar lucro, porque o mercado estava mostrando uma exaustão do movimento. Mesmo toda a incerteza, não teria, porque o trigo continua subindo e daqui a pouco está valendo o mesmo preço da soja. Então, o mercado começou a testar essa resistência. Então, vamos respondendo em duas partes. Para complicar, para estourar essa resistência que era lá dos 13, a gente precisa, principalmente, basicamente, de um cenário que seja ainda pior em relação à guerra. Difícil imaginar uma situação pior do que que o mercado já precificou, mas vamos imaginar e torcer para que isso não aconteça. Claro, a gente sempre torce para uma situação que venha a ser de final desse conflito, mas imaginemos um conflito piorando, as sanções piorando, sei lá, Estados Unidos de repente entrando mais efetivamente nessa guerra e o risco, por exemplo, de um agravamento de uma situação que levaria a uma situação de conflito entre grandes potências. Vamos torcer, e claro, imagino que isso parece pouco provável, dada a cautela que os países da OTAN estão tendo em relação a lidar com esse conflito, mas teria que ter uma situação mais grave do que a gente já tem em termos de guerra. Isso principalmente, porque os fundamentos, se a gente tiver essa situação aliada, vamos pensar que o mercado é um componente, né, é um agregado de informações. Se tivesse um agravamento dessa questão da guerra na Ucrânia e junto com isso uma confirmação, por exemplo, de uma quebra da safra lá na China, uma quebra da safra norte-americana e juntamente vamos falar também de que o conflito se estendesse e complicasse a produção de trigo na Ucrânia principalmente, é na Ucrânia que o conflito está acontecendo e é lá que a produção pode reduzir. Nós temos estimativas das agências lá, Suevcom, que faz a APK, que falam de reduções de 16% até 28% da produção estimada naquela região. Então, é uma redução que já está se especulando em um agravamento, um prolongamento dos conflitos naquela região, poderia efetivamente trazer reflexos sobre essa produção australiana. E se tem uma redução da produção australiana, se a produção australiana, ucraniana, estou invertendo os países aí, se a produção ucraniana efetivamente for uma produção que se eleve, ou melhor, que reduza em função dessa situação da guerra, poderia sim ser mais um fator. Ou seja, o que estou falando basicamente é que para o mercado romper essa resistência, ele precisa de uma piora do quadro que a gente vem verificando aqui dentro do mercado. E essa piora viria por um prolongamento da guerra ou por fatores fundamentais que compliquem a safra do ano que vem. Esse é o primeiro ponto. E para cair? Para cair, um simples fator, não é simples, mas simplesmente uma situação de uma sinalização de que a guerra já está se encaminhando para um acordo entre as nações, que a produção vai poder continuar normal na Ucrânia a partir de agora e que também na Rússia não vai ter grandes alterações. As primeiras estimativas de safra na Rússia, por exemplo, são de uma safra de 10 milhões de toneladas, melhor do que a do ano passado, que teve seca. O clima não está tão ruim este ano. Então, isso poderia ser, simplesmente a guerra terminando, a gente teria uma situação de preços rompendo para baixo esse suporte que desenhou ali em torno de $10 por bushel. Elcio, essa é a situação da oferta. Quando a gente olha para o demandador, para os compradores, como é que eles estão se comportando? Ontem mesmo eu vi algumas notícias de que estariam vindo ao mercado alguns compradores tradicionais, Iraque, Bangladesh, o Líbano, ouvi também o Egito se posicionando para tentar garantir alguns volumes. Como é que os compradores estão se comportando e como é que a demanda está se desenhando também para essa nova temporada? Tu listou aí nesse breve listagem de Egito, dos países do Oriente Médio, são grandes compradores de trigo. E a gente ouviu, esse dia eu estava conversando com o pessoal da cadeia de trigo, o pessoal da indústria de moinhos, da indústria moageira,
E eles falam que a pior situação não é trigo caro, é ficar sem trigo. Por isso que no momento em que tem essas incertezas, em especial o Egito, os países do Oriente Médio, são países que compram prioritariamente dos países ali da região do leste europeu, ali no Mar Negro, que é a Ucrânia, Rússia e também o Cazaquistão, que são os maiores exportadores. São tradicionais compradores ali. Então, no momento em que eles estão indo ao mercado para buscar essas alternativas, com os portos ucranianos fechados, vão ter que buscar outras alternativas. E até é difícil a gente pensar num comércio internacional normal dentro de uma região de conflito. Sim. Então, a demanda continua, né? A gente sabe que trigo é essencial para a alimentação, para a subsistência, para a segurança alimentar das populações, e os países vão atrás das alternativas. O problema é que no final de uma temporada como é agora, essas alternativas elas são curtas e temos dois dos grandes fornecedores com restrições nessas ofertas, nessa disponibilidade de trigo neste momento. Elcio, isso continua sendo um fator de suporte para os preços ou isso já está dentro dessa precificação com o mercado aí se dividindo entre todas essas informações que você está listando para nós, detalhando para nós nessa análise? Esse é um suporte importante, Carla, porque a gente sabe que a demanda está ali. A restrição da oferta, ela fica muito momentânea. A gente sabe que se tiver um apaziguamento de toda a situação, o comércio volta a rodar com uma certa normalidade. Então, se a gente pensar que esses dois países, o USDA mesmo no relatório agora de março, estimou que o conflito teria, num primeiro momento, o impacto de uma redução de 7 milhões de toneladas nos volumes exportáveis de Ucrânia e de Rússia. 4 milhões da Ucrânia, 3 milhões da Rússia. Foi a visão que o USDA trouxe. Então, se esses países não estão exportando, os estoques estão lá dentro. A gente não tem uma redução dos estoques globais. Simplesmente eles estão contidos ou estão represados dentro de uma região. Então, como os compradores que estão no mercado precisam comprar, estão no mercado buscando outras alternativas. E grande parte das alternativas, boa parte delas, também tem situações de oferta apertada. Se a gente pensar Canadá e Estados Unidos, os Estados Unidos são obrigados a reduzir a sua exposição, a sua presença no mercado internacional, porque a oferta de trigo nos Estados Unidos neste ano é 10 milhões de toneladas inferior ao do ano passado. Então tem que reduzir as exportações, senão falta o mercado interno. Então essa pressão que existe, essa necessidade de compra e de buscar alternativas no momento que está com escassez, dá sim suporte. Eu continuo sempre alertando. Por ser uma situação de guerra, o patamar de preços que deveria estar aqui no 8, 9 está no 10, 11. Né? Então, terminando essa questão da guerra, o mercado volta a buscar o que seriam os preços normais dentro de uma situação normal de fundamentos. O que traz de risco, de fator psicológico, tudo isso, é que as nações começam novamente a pensar com um pouco mais de clareza e de firmeza na questão da segurança alimentar, de carregar mais trigo ou mais produtos, enfim, de alimentação mais consigo, no momento em que volta a ter a memória de uma possível guerra entre grandes nações dentro de todo o mundo. Certo. Elcio, como é que tudo isso está se refletindo para o mercado brasileiro? Na última vez que nós conversamos, você me falava, né, sobre como os negócios por aqui ainda estavam um pouco travados, mas os preços nominais, os indicativos, reagindo muito imediatamente às altas nas bolsas internacionais. Como é que a gente está vendo o mercado brasileiro de trigo nesse momento e o produtor se comportando diante desse novo momento, né? A gente viu o mercado muito atrelado ao comportamento internacional. No momento que explodiram as cotações no mercado internacional, os preços subiram na Argentina e se refletiram rapidamente aqui no Brasil. Então, isso é um movimento normal, os nossos preços são formados de fora para dentro. Então, quando os preços internacionais foram lá no 8 de março para aqueles recordes, a gente viu o preço rapidamente subir aqui no Brasil, saindo no patamar no caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, de 1.600, 1.500 para 1.900. No Paraná, saiu de 1.700 para 2.000 reais. Depois que passou esse exagero da alta e que o mercado viu que era possível uma lateralização no mercado internacional, os preços no Brasil também esfriaram. Essa semana, por exemplo, a gente já viu os moinhos saindo muito do mercado, a demanda do mercado internacional parou pelo trigo brasileiro, porque lá fora também reduziu a tendência de alta, e com isso os preços aqui no Brasil estão mais baixos. Então, nós tivemos, por exemplo, no caso do Rio Grande do Sul, os preços que chegaram
a tocar ali, flertar com o nível ali de R$ 2.000, e nessa semana estava em 1.800, 1.850, 1.860 reais a tonelada de trigo no Rio Grande do Sul. Então deu uma esfriada. Esse era um movimento normal, tanto é que a gente dizia, acho que na última conversa a gente falou, que preço bom é preço para aproveitar, porque esse é um movimento que a gente não tem como prever. É algo que não é fundamento, não é uma produção que foi menor e vai seguir durante toda uma temporada. Certo. É uma situação exógena ao abastecimento e que um simples canetaço pode encerrar esse movimento. Então, continuo dizendo, os preços já esfriaram no Paraná, mas ainda são preços muito bons e preços para serem aproveitados, para se escalonar a venda e aproveitar o momento. Tá. Elcio, tem algum ponto no mercado brasileiro que te traz mais preocupação, mais cautela? Também na última vez que nós conversávamos, você me pontuou essa situação dos moinhos estarem com as compras avançadas, né, estarem bem cobertos. Como é que eles estão se comportando? Como é que eles estão olhando para tudo isso nesse momento, né? Qual é a situação dos nossos compradores aqui no Brasil? Bom, a indústria brasileira ela tinha uma dificuldade muito grande. Estava com um preço muito alto, uma elevação muito alta da sua matéria-prima principal, a indústria moageira, no caso, e passando para frente, enfim, teria que repassar para a farinha, porque o trigo estava subindo e a dificuldade era repassar esses preços ainda num consumidor que já está com a sua renda estrangulada por questões de inflação mais alta, enfim, tinha dificuldade. Muitas indústrias estavam deixando de ir às compras porque o preço que estava se pagando, que os compradores internacionais estavam pagando, não era viável para se praticar no mercado nacional. Agora deu essa friada, então o moinho também se retrai. A grande verdade é que os moinhos normalmente carregam um volume aí de estoques para operar entre 2 a 3 meses. Neste ano, especificamente, era mais curta, porque se esperava que os preços pudessem dar uma acomodada mais adiante. Então, a situação era apertada. Então, os moinhos estão pouco abastecidos. Então, a indústria está agora se retraindo porque os preços estão caindo. Quando estava subindo, tinha muito moinho desesperado para conseguir garantir o seu abastecimento. A partir do momento que o mercado parece dar uma estabilizada no mercado internacional, a indústria está mais na defensiva. Não tem por que alongar estoques de forma esticar tantos estoques sob risco aí de, por exemplo, o dólar que está operando abaixo de 5, voltar a pressionar, a safra do Hemisfério Norte vai entrar daqui a pouco, se corre o risco de se estar comprado muito longo com preço fora de mercado, se o mercado inverter. Por isso que os moinhos trabalham nesse momento com estoques mais curtos. Certo. Elcio, acho que dessa forma a gente consegue entender ali todos os elos que estão envolvidos nesse momento. E para a gente concluir, eu queria trazer uma última pergunta para ti, que é essa baixa agressiva do dólar frente ao real. Já perdeu, inclusive, o patamar dos R$ 4,90. Nesse momento caiu 1,3% para valer R$ 4,85. Como é que você avalia esse recuo do dólar frente ao real para o mercado de trigo nesse momento? Uma queda do dólar, infelizmente, boa parte, vamos falar em termos de formação de custo de produção, provavelmente que vai plantar trigo já tenha até comprado seus insumos, né, já compra de uma forma antecipada. Quando a gente tem uma queda do dólar, é bom para composição de um custo de produção mais baixo. Né? Então, se tivesse comprando insumos nesse momento, seria uma situação bastante interessante. O problema é que quando se forma um preço alto, um dólar alto, com custo de produção alto, os insumos já estão elevados, com um dólar acima de 5, e depois, na hora da comercialização, vinha operar abaixo do patamar de R$ 5 por dólar. O que está acontecendo, na verdade, é que a gente tem boas exportações de commodities, então o fluxo de dólar para o Brasil está positivo. A gente teve recentemente a elevação da taxa Selic, que traz aquela situação de arbitragem de gente que pega emprestado em países com taxas de juros mais baixas e empresta no Brasil com taxas de juros mais altos. Então, tem todas essas situações que está trazendo o dólar para o Brasil. Só que a gente ainda está num ano de eleição presidencial e que pode ter movimentos aí de elevação do dólar. Mas esse dólar mais fraco, neste momento, ele é um fator que, junto com a acomodação, vamos falar assim, no mercado internacional, os preços lateralizaram e o dólar caiu. E nessa combinação dessas duas variáveis formadoras de preços, traz pressão sobre as cotações. Então, por um lado, ajuda o produtor, não só do trigo, mas que está começando a fazer uma gestão da compra dos insumos, com um dólar mais fraco, acaba barateando e compensando um pouco de toda aquela alta que a gente tem no mercado internacional,
mas se a gente pensa para a comercialização, é um fator que também traz pressões para as cotações aqui no mercado doméstico. E a gente estava registrando um momento importante ali das nossas exportações de trigo, né? Ou seja, a gente teve uma melhora interessante aí nesse começo de março, com o Brasil se tornando uma alternativa interessante, né? Exato. Este ano a gente vai chegar, Carla, com cerca de 2,7 milhões de toneladas exportadas. Nunca a gente exportou tanto trigo. É bom que a gente lembre que boa parte dessas exportações já tinham sido feitas lá atrás, antes da guerra. Então, agora no pós-guerra, foram cerca dessas 2,7 milhões, cerca de 300 mil toneladas foram agora no pós-guerra com a explosão de preços. O restante já era de cotações que a gente tinha, os preços internacionais mais altos, e uma oferta de trigo, especialmente trigo gaúcho, que é onde a gente exporta, todo o trigo quase exportado sai do Rio Grande do Sul, e era uma alternativa interessante. Parece-me cada vez mais claro, Carla, que a gente está tendo uma criação de uma produção no Rio Grande do Sul muito voltada para o mercado internacional. É bem verdade que dólar lá para cima e preços internacionais elevados favorecem essa situação. O mercado internacional fica atrativo para a venda de trigo. Então, muitas vezes, com uma situação de mercado internacional de preços mais baixos e dólar também mais baixo, essa venda para competir com grandes exportadores ela não é tão atrativa. Tem sido atrativa e eu acho interessante essa diversificação da demanda, porque a gente tem uma demanda no Brasil muito concentrada no mercado interno. A partir do momento que você tem uma válvula de escape via exportação, é uma boa forma de regular o mercado. A gente tem muito claro isso no mercado de arroz aqui no Rio Grande do Sul, que a gente hoje mais exporta. Exportação e importação são praticamente equilibradas, dependendo da oferta, mas é uma válvula de escape que reduz a pressão nos movimentos, ou nos momentos, na verdade, de ingresso de safra, e pode ser uma boa alternativa para a comercialização. Elcio Bento, te agradeço muito por estar conosco nessa quarta-feira. A gente vai continuar acompanhando, monitorando muito de perto. Esse que é um momento completamente diferente, né? Estamos aí registrando momentos que jamais vimos no mercado brasileiro de trigo. Então, mais uma vez, te agradeço pela generosidade de estar conosco, por achar um tempo aí na tua agenda para estar com a gente. Obrigada mais uma vez e já te espero para a próxima, viu? Tá ok, Carla, obrigado a você, obrigado a todos que acompanharam a gente, todo o pessoal aí do Notícias Agrícolas. Um grande abraço e até a próxima. Um abraço para ti também, meu amigo. Bom trabalho, até a próxima. Elcio Bento conosco, analista de mercado da Safras e Mercado, nessa quarta-feira, nos trazendo as informações, portanto, atualizadas sobre o mercado do trigo. Como o Elcio bem colocou, né, trouxe uma análise mais detalhada, né? Mas resume de uma forma bem didática, né? O mercado internacional se acomodou num canal lateral, né? Está caminhando de forma lateral, ou seja, vai testando algumas altas, testando algumas baixas, entendeu e absorveu que estamos num momento completamente confuso e comprometedor para a oferta. A demanda continua bastante presente, continuam os compradores, importantes compradores, né? A gente citou aqui o Iraque, o Líbano, o Cazaquistão, o Egito, Bangladesh, né? Todos eles e fora outros se posicionando ali para garantir algumas compras importantes de trigo, são base da sua alimentação, né? Da alimentação de populações no mundo todo, principalmente ali no Oriente Médio, o trigo. Então esses compradores se ajustando. E com tudo isso, o mercado, então, se acomodou num canal lateral, mas de preços altos. Apesar de estar lateral, né, lateralizado, o mercado está lateralizado num patamar elevado. Aqui para o Brasil, nós temos momentos ainda interessantes de preços, mas esse recuo do dólar, que embora ajude bastante quando a gente fala de custos de produção, também ajuda ou força, né, os nossos preços um pouco mais para baixo, apesar desses patamares elevados nos mercados internacionais. Então, é esse equilíbrio que o produtor vai ter que entender, né? E é uma preocupação, porque como colocou o Elcio, a gente fez custos para essa safra de trigo próxima com um dólar mais alto e vamos comercializar talvez com um dólar mais baixo. Temos uma entrada muito forte de dólares pelas nossas exportações de commodities, que caminham muito bem as nossas vendas externas desempenhando muito bem. Nós temos um recente aumento da taxa básica de juros, a Selic, e não podemos também deixar de lembrar que é um ano de eleição presidencial, embora uma polarização aí bastante clara, né, de quais serão aí os principais concorrentes
ao Palácio do Planalto, lá em Brasília, ainda assim existe uma volatilidade natural de anos de eleição para o andamento do mercado cambial. Então isso também precisa entrar na conta. A gente fica por aqui com esse boletim, mas sempre te trazendo mais informações para que vocês sejam todos os produtores mais bem informados do Brasil. Vamos agora, antes da gente concluir, checar as cotações dos grãos lá na Bolsa de Chicago. Números na tela para você. A soja, dia bem positivo para os preços, maio $17,20 por bushel, 24 pontos mais 25 de alta. O julho, $17, redondinho, sobe 22 pontos agora. O agosto, $16,55, 21 pontos e meio de ganho. O setembro, $15,67, sobe 18 pontos. Vamos dar uma olhadinha também no milho. O milho também em campo positivo, ganhos bem mais tímidos, o maio com $7,60, o julho $7,36, o setembro $6,88, o dezembro $6,73. As altas variam de 3,5 pontos a 7 pontos mais 25. Concluindo agora sim os preços do trigo, que hoje passam ali por mais uma correção, ontem subiram forte. O julho $10,96, o setembro $10,65, o dezembro $10,36 por bushel e o março 23, $10,07. Baixas de 1 a 4 pontos mais 75. A gente fica por aqui com esse boletim e já esperamos você para continuar acompanhando a nossa programação. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.